Entonces, vamos a empezar. Es un placer, tengo mucho gusto de estar aquí esta mañana o esta tarde para los que están en Europa, en Madrid o en Bélgica. A sessão se dedica a tratar de descarbonizar democraticamente é possível, propostas de diálogos descoloniais, e temos aqui, né, estamos aguardando a professora Karina Vidaseca, doutora por la Universidade de Buenos Aires em Ciências Sociais e pós-doutora em Ciências Sociais. Temos também Elizabeth Alves Pérez, que é doutora em Educação e em Ciências Políticas, e investigadora independente da Universidade Complutense de Madrid. Temos também Alessandra Munduruku, que é estudante de Direito e líder da etnia Munduruku, é uma representante, por exemplo, dos pueblos indígenas. Entonces, es una sesión muy rica. Creo que tenemos un debate, una discusión muy interesante. Para comenzar, 10 minutos para cada una de las ponencias. Por favor, pido a la profesora Elizabeth para comenzar y después a Alessandra. ¿Puede ser así, entonces? Então, professora Elizabeth, a palavra é sua. No hay problema. Bueno, me gustaría comenzar diciendo que mi trabajo se denomina el trabajo como hacer social libre y asociado, rebeldía contra la explotación para la superación del capitalismo colonial. Parto de que la naturaleza discriminatoria, excluyente y represiva que se ha impuesto a través de la historia en distintas sociedades a nivel mundial hace que la humanidad se sienta atrapada en una situación indeseable de vida, de gran inseguridad e incertidumbres crecientes. La crítica que hacemos al capitalismo y por lo que luchamos por su abolición es que su lógica se basa en la reproducción y la desigualdad social y en la negación sistemática y generalizada de la libertad individual y colectiva para decidir sobre la vida y destino de las personas. La clase burguesa dominante ejerce el poder sobre las clases subalternas de la sociedad asumiendo que son superiores a nosotros, desprecian el saber popular y el conocimiento de su realidad geohistórica y particular, genera y renueva permanentemente mecanismos de control y de dominación de la producción de medios y condiciones de vida materiales e inmateriales que incluyen la producción de ideas adaptados a contextos y situaciones geográficas, históricas y culturales distintas, aunque muchas no son capaces de comprender precisamente por ese complejo de superioridad que tienen. Esta es la lógica de un sistema natural excluyente, con una cultura depredadora que como se dice, como dice McLaren, es un campo de invisibilidad, precisamente porque es muy obvia y con ello se constituye en una amenaza al desarrollo de la rebeldía popular que se viene expresando. La ausencia de respuestas efectivas a las demandas del pueblo es silenciada por esa represión y ausencia de democracia real en un sistema que defiende los derechos individuales sobre los colectivos. Esto lo obliga a manifestar su indignación individual y colectiva contra un sistema que lo conduce a niveles de sobrevivencia y mayor pobreza estructural. Lo que interesa es tener bienes materiales y no de ser una persona solidaria y cooperante que contribuye al vivir bien en convivencia comunitaria y equilibrio con la naturaleza. Somos testigos de la presencia de territorios y comunidades enteras que desde hace varias décadas presentan síntomas de irreversibilidad de muchos de los daños materiales e inmateriales causados, una barbarie de consumismo y devastación de la naturaleza que no se puede evitar ni controlar sin afectar los intereses de las élites del poder mundial. Para lograr la superación del capitalismo colonial que nos planteamos, hemos hecho 5 propuestas teóricas de acción estratégica que definen el desarrollo comunitario en esa intención de transformación. La primera es la recreación conceptual del trabajo productivo comunitario como libre asociado para el desarrollo individual y colectivo.
siempre desde una perspectiva geopolítica e histórica de la realidad concreta. Concebimos el trabajo como proceso de autorrealización individual y colectiva, en la producción y reproducción de una sociedad orientada al desarrollo integral del ser humano en los distintos ámbitos de la praxis social, con creciente autonomía individual y colectiva del pensamiento y la acción, en el uso racional y equilibrado de los bienes materiales e inmateriales producidos y de los recursos disponibles en los ambientes de coexistencia compartida. Se trata de crear y fortalecer un trabajo no mercantil, no individual, orientado al bienestar de la comunidad, donde lo relevante sea la forma de organización que se da a sí mismo el colectivo. Esta acción se convierte en un acto de rebeldía anticapitalista, porque lo que se rechaza es lo indigno que es la explotación, esencia de este sistema. El trabajo digno surge de hacer social libre, de un hacer social libre que no se conforma con un bajo nivel de explotación, sino de un hacer apropiado para la autodeterminación colectiva y la eliminación de todo tipo de opresión y discriminación social. El segundo es la creación de una nueva cultura de trabajo productivo con sentido colectivo, que exige la formación de nuevas subjetividades emancipadas y condiciones de convivencia interterritorial basadas en la articulación de experiencias transformadoras obreros y populares. Necesitamos desarrollar la unidad en la diversidad de la lucha por superar el capitalismo colonial en el mismo proceso de lucha por la desmercantilización de la sociedad, avanzar en un horizonte emancipatorio desde las propias comunidades organizadas, creando nuevas formas orgánicas populares de todo tipo, políticas, culturales y socioeconómicas, que aceleren la globalización de la resistencia y la construcción de un cambio raizal de la sociedad. Se trata de ir logrando el control del trabajo productivo material e inmaterial para garantizar la existencia que implica promover la articulación y distribución territorial con creciente justicia social. Vale la pena destacar que los cambios deseados ameritan acciones consistentes que ofrezcan resultados inmediatos y estabilidad en el tiempo, validez histórica, cultural, de acuerdo con el contexto y condiciones particulares. En tercer lugar, planteamos la conformación de una conciencia creadora del trabajo del sujeto que lucha por la transformación de la sociedad con fuerza material y espiritual para que éste actúe como intelectual orgánico en constante crecimiento, con capacidad de construir un pensamiento político y una racionalidad transformadora que favorezca la descolonización del ser político y social durante su práctica vivencial, siempre contextualizada. Debemos confrontar la violencia que acelera el equilibrio ecológico y que despoja a los seres vivos de los bienes comunes para colocarlos al servicio del capital, con el único propósito de elevar un crecimiento económico imparable que solo beneficia a sectores minoritarios, privilegiados y protegidos por el sistema. En esta situación, son las trabajadoras y los trabajadores las primeras víctimas de la cadena de contaminación en las unidades de producción capitalistas, fábricas, monocultivos y ganadería intensiva, ocasionándoles graves enfermedades que pudieran prevenirse democratizando y desmercantilizando el trabajo y reconociendo la sabiduría y experiencia que poseen las productoras y productores directos y los pueblos originarios. La cuarta, la conformación de una conciencia colectiva contra la colonización del poder y la destrucción de identidades históricas culturales que son contrarias a la sociedad deseada. Es imperativo la desalienación de la vida cotidiana, que somete a la sociedad a un estado de sumisión y desesperanza. Es imprescindible también democratizar la sociedad para la autoformación colectiva en un proceso histórico complejo y continuo que elimine todo tipo de discriminación, exclusión y dominación social. La sociedad capitalista está constituida y proyectada con valores contrarios a los comunitarios. Por eso incrementa la violencia física y simbólica que para silenciar nuestra voz de protección. Aquí recordamos al maestro Falsborda en su idea de que la conciencia del subversor rebelde es una conciencia de la colectividad que despierta y que lleva a todos a una inusitada aventura existencial. Nos unimos a esa aventura, luchando por el trabajo digno, que no implica dejar de lado las reivindicaciones salariales
o dejar de pelear las mejores condiciones laborales, sino que ese ya no es el objetivo que buscamos. Asumimos que el problema no es solo económico, sino político y cultural, que involucra la totalidad de las relaciones sociales y la ética del colectivo social, que se forma precisamente en las relaciones sociales de producción para reconciliar el interés y el deber. Y en quinto lugar, la construcción de la utopía concreta del cambio civilizatorio. Partimos de la idea de que en este sistema las condiciones de dominación son también las condiciones de reproducción del capital. En este sentido, su superación implica este movimiento quebrando la supremacía económica a partir de la desmercantilización de la vida y la creación de formas alternas de producción sociocomunitaria que abran paso a otra sociedad. Es urgente que rompamos con la absurda racionalidad dominante que intenta imponer una homogeneización de la vida en sociedad y negar la coexistencia de una rica diversidad cultural que le da sentido a la vida y al devenir histórico. En este momento, de esta forma, abriremos caminos que permitan ir creando, ajustando y consolidando formas de organización social y de gobierno comunal e intercomunal con autonomía y posibilidades de articulación espacial creciente en la conformación y consolidación de modos de vida alternos de convivencia solidaria y cooperación mutua. Termino con esto. Transitar este camino exige la unidad en la diversidad histórica, cultural y geográfica, en los distintos tipos y niveles de hábitats compartidos y condiciones particulares de vida, de desarrollo histórico, cultural y de relación armónica con la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muy interesante. Vamos, com certeza, ter a oportunidade de discutir alguns aspectos de tua ponência. E passo a palavra agora, de imediato, a Alessandra. Alessandra, por favor, a palavra é sua. Cabe a todos, meu nome é Alessandra Curapi, sou do povo Munduruku, sou liderança, sou estudante de Direito, né? Mas a minha luta é muito grande, quase o meu conhecimento é mais fora do que dentro da universidade. Mas estou tentando, né, levar os dois lados, mas é impossível com esse governo, mas a gente não deixa a esperança, né, de lutar e defender o território. Recentemente, né, eu estava na Suíça, a gente está com vários, né, eles estão com vários projetos no Rio Tapajós, tanto no Rio Tapajós, tanto para a Amazônia, que é querer desenvolvimento da Amazônia, né, com a construção de ferrovias, hidrovias, portos, que é para guardar soja, milho, e também hidrelétricas e mineradoras. Nesse tanto, né, a gente teve com os bancos mundiais, teve com o Banco das Suíças, e eles que não queriam botar culpa neles, porque isso não é problema deles, né? É problemas do governo federal, é problema das empresas, mas sim, né, e sempre falando que é problema deles, sim, porque eles financiam projetos para as empresas que vai trazer morte para o nosso território, para o nosso rio, para a nossa cultura, para nossas línguas, para todos, né, principalmente para o povo. Financiando esses projetos que as empresas estão por trás disso para legalizar as PLs da grilagens, né, a PLs da 490, que é barra de demarcação, que é o marco temporal, que também eles estão por trás disso, então eles são culpados disso também, e também esse aquecimento global, essa destruição que está acontecendo no mundo todo, não é culpa nossa, e sim deles, dos grandes bancos mundiais, grandes bancos que financiam essas mortes para o nosso território. E como liderança, como mulher, como estudante, é defender o território, é defender a luta dos povos em coletivo, é respeitar o protocolo de consulta de cada povo, como nós temos protocolo de consulta, como queremos ser consultados. Não é empresa, não é o governo que tem que dizer como queremos aceitar. Não trazer informação falsa, mentirosa para o nosso território. É trazer informação verdadeira, que traz clareza, se vai impactar a nossa vida, o nosso modo de vida, do nosso bem viver do nosso povo. Enquanto isso, né, como nós, mulheres, outra liderança que defende, acaba sendo ameaçada. Querem nos silenciar, querem nos calar, mas a gente não vai ficar calado. A gente sabe de vários problemas que nós temos
como mercúrio, né, que está matando, contaminando nossos peixes, contaminando o nosso povo, né? Nós falamos que é um câncer que precisa ser mais descoberto na Amazônia, né? A gente sabe que nós estamos com vários problemas. Não é só falar dos grandes empreendimentos, é falar também o que está acontecendo dentro do nosso lado, que é o garimpo que está trazendo violência, trazendo droga, trazendo arma, abrindo pista, né, para ter cada vez invasores dentro do território, enquanto isso os órgãos que era para tirar, não tira. A própria FUNAI, que é para defender os povos indígenas, são contra os povos indígenas. São a favor da mineradora, são a favor de sojeiro, menos dos povos indígenas. Mas não é por isso que a gente vai nos silenciar, não é por isso que a gente vai ter que calar. A gente vai ter que gritar. A gente sabe que nós temos que acompanhar outros povos também que estão nessa luta, como Bolívia, Peru, México, os povos da América Latina, como tanto o povo aqui do Brasil que está nessa luta, falando da luta pela vida, falando luta pela terra, que terra indígena, o Brasil é terra indígena. Essa luta é coletiva, porque o sofrimento não é só dos povos indígenas, mas sim de todo o povo em geral, o mundo todo, o planeta todo vai sofrer. Mas estamos avisando, nós estamos aqui avisando, nós estamos gritando. A gente chora, a gente sorri, a gente brinca, a gente fica brava, mas a gente está avisando, porque não é só nós que respiramos, não é só nós que estamos precisos de vida, e sim o mundo todo, o planeta. Nós somos só o único planeta. Cabe a nós a preservar, cabe a nós o que nós estamos errando. E esses bancos, essas empresas, esse governo é um genocida, então a gente tem que lutar sim para defender. Defender os povos indígenas, defender os direitos das populações tradicionais, que não é só povos indígenas, mas sim os quilombolas, os pescadores, ribeirinhos, povos que vivem da floresta, que estão mostrando outro caminho. A gente, mulheres de Munduruku, estão mostrando o nosso caminho. Nós estamos vendendo artesanato, nós estamos abrindo uma loja para mostrar que território indígena não é só ouro, tem outras vidas, tem outras formas de viver. Tem Copaíba, tem Diroba, tem cura, a terra tem cura. E dentro dessa cura está lá. A gente precisa de destruição, de acabar, deixar o nosso rio acabar com as aldeias, não. Precisamos sim de respeito, precisamos sim que nós temos direito à educação, nós temos direito à saúde, nós temos direito a território. A gente, sem mesmo depender muito do governo, a gente está buscando. A gente tem muitas crianças adoecendo por causa da água contaminada, que não é só água limpa. A Amazônia não é só verde. A Amazônia está sofrendo cada desastre. Água suja, branca, a floresta queimando, abrindo pasto, máquina dentro. Então, não é só floresta bonita. Vamos falar dos problemas, vamos solucionar os problemas. Não vamos só mostrar bonita a natureza, vamos mostrar o que realmente está acontecendo para poder nós mostrar a beleza que nós estávamos brigando, né, para continuar essa beleza. E isso eu deixo bem claro, né, que toda luta é em conjunto, é a luta do professor Eduardo, é a luta da Elizabeth, é a luta de todos, somos de toda essa luta para nós estar vivos, para nós continuar vivos, é de todos, não é só do povos indígenas. Mas para isso vamos continuar a lutar. E nós já estamos fazendo isso, né? A gente está botando nossos corpos, a gente está vendo liderança, né, queimando as aldeias das lideranças, cacique sendo atacado, é porque a gente está falando, a gente está lutando com o próprio corpo. Mas a calma, as redes, essas redes que hoje existem, também tem que nos apoiar, tem que nos ajudar. A gente só vamos combater o mal se a gente estiver todo mundo junto nessa rede só e dizer, não vamos largar a mão de ninguém, vamos estar todo mundo junto porque a gente vai ter que enfrentar o inimigo. O inimigo é grande, mas também não quer dizer que a gente é um inimigo pequeno. Nós somos grandes também. Nós somos pequeno tamanho, mas nós somos gigantes na fala, nós somos gigantes nessa luta. É por isso que nós resistimos mais de 521 anos. E vamos continuar resistindo. Não é à toa que o governo tenta nos matar a todo tempo, mas não é à toa que nós estamos sendo teimosa para continuar vivos. Nós vamos continuar vivos porque nós somos teimosos e queremos estar vivos e contando história, e vamos contar cada vez história para os nossos filhos, e nossos filhos têm que aprender muito com a gente, porque a luta é vida, né? O território é vida, a água é vida, a floresta é vida, povos indígenas é vida, todos os povos tradicionais é vida. E obrigado pelo espaço.
Obrigado, Alessandra. Um testemunho aqui presente das dificuldades e da luta que hoje temos no Brasil, né? O atual governo que não deixa espaço para um diálogo efetivo com as comunidades indígenas. Estamos vendo essa luta na questão do marco temporal, muitas comunidades indígenas que estão em Brasília, mas vemos também a dificuldade de lutar contra o avanço dos garimpos, né, das minerias, né, as mineradoras que querem explorar as terras indígenas, que querem até mesmo cooptar, atrair os indígenas para que eles também manifestem interesse, como se o índio quisesse também ter essa atitude predatória em relação à natureza, tá? E um grande problema que se enfrenta no Brasil, porque o próprio governo e as instâncias, os ministérios, os órgãos e entidades que deveriam ajudar e apoiar os indígenas, hoje estão sendo desconstruídos, desmontados, e não há um diálogo efetivo. Veja o que aconteceu com o IBAMA, que é o Instituto do Meio Ambiente, vejam a própria FUNAI. E é um momento muito rico, talvez, para que as próprias comunidades possam também se organizar e possam também tomar a frente, estar adelante, né, na luta, tomar a dianteira. Pergunto, então, à professora Elizabeth, né, por exemplo, como vê, né, nesse cenário as possibilidades de organização de comunidades indígenas, por um lado, que tem especificidades, por outro lado, no campo das cidades, o crescimento hoje da informalidade laboral. Há uma informalidade laboral crescente. Que fazer para afrontar isto? Como organizar estes trabalhadores para que logrem não somente melhorar suas condições imediatas de trabalho, mas avançar um pouco nesta luta que você ha também dibujado em vuestra ponencia. Sí, yo de verdad que saludo la exposición de Alessandra porque yo me siento muy identificada con todo ese territorio. Yo, antes de venirme a España, estuve trabajando en Guayana, en los estados limítrofes con Brasil, y conozco bien de cerca la situación porque Guayana es una región que ocupa más del 60% del territorio nacional. Esa región limita con Brasil, con Colombia, con Guyana, y es bueno, y compartimos parte del Amazonas. Nosotros somos un país amazónico y hemos visto con profunda preocupación cómo al sur de nuestro país, precisamente en el límite con Brasil, se han dado esas situaciones tan graves. No solamente con los campesinos que viven en esa zona y con como lo llamarían en México, el campo indio, ¿no? Ya ese indio campesino mestizado que se ha congregado alrededor de las ciudades y en zonas que no necesariamente son aisladas, ¿no? Y nosotros trabajamos justamente en tratar de ver cómo se desarrollaba tanto a nivel rural, campesino e indígena, y a nivel urbano, esas nuevas alternativas socioproductivas, comunitarias, que se están desarrollando en Venezuela para poder ir transformando el sistema. Es una cosa difícil, pero es progresivamente como se da, y confiando sobre todo mucho en la fuerza que nosotros tenemos, porque los pueblos que luchan por su transformación tienen grandes tradiciones y conocimientos ancestrales que le permiten crear condiciones de vida superiores a las que vive el sistema capitalista, porque no se tiene esa competencia, esa visión individualista, egoísta,
sino que se vive en colectivo y se aprecia la comunidad. Entonces, el capitalismo no es comunitario, no es asociativo, mientras que nosotros lo que tenemos que promover es esa virtud de tener esa interculturalidad en cada uno de nuestros pueblos y que consideramos como un privilegio. Ellos consideran que es un desastre, porque como ellos son los que tienen la razón, entonces los colonizadores creen que no hay sabiduría en el pueblo. Y entonces para mí el camino es confiar en nuestra propia fuerza, ir buscando poco a poco acciones y alianzas que vayan más de lo local, de lo comunitario, sino lo intercomunitario. Mientras más unamos esfuerzos territoriales y unamos intereses, apartando las diferencias, pero uniéndonos en objetivos comunes, podremos ir creciendo y globalizando las resistencias y logrando que esas pequeñas cosas que se van haciendo vayan construyendo un bloque de cambio a nivel local, mundial. En América Latina hay un potencial impresionante y tenemos un saber ancestral que es nuestra primera virtud para combatir este sistema depredador. Alessandra, você poderia também expor um pouco mais sobre a questão do apoio, por exemplo, da FUNAI atualmente, da FUNASA no tocante à saúde indígena? Isso hoje passou muito mais para os estados. E a atuação do IBAMA, como é que está hoje? O apoio dessas instituições estatais hoje está muito falho, não é isso? Olha, está muito falho, né? Inclusive, a gente já tentou várias vezes conversar com o presidente da FUNAI e o presidente fala que se não for o assunto deles, como minério, soja, não é interesse deles. Não vai falar sobre defender território, não vai falar sobre os invasores dentro do território. Tem que falar que você quer soja, você tem que falar que você quer minério. E isso para eles é importante, principalmente com o presidente da FUNAI. E a questão hoje, a gente pediu umas pesquisas com alguns médicos, mas infelizmente com a CESAI da saúde eles estão querendo barrar. Eles estão querendo barrar que as aldeias não têm informação que eles estão doentes com mercúrio. A gente está bem preocupado com isso. Eu estou preocupado, porque foi duro para trazer médico, para fazer pesquisa nos cabelos ou no sangue, para ver se você está doente com mercúrio. E, de repente, você tem todos os dados para levar a devolução para dentro das comunidades, para os parentes Munduruku, e ao próprio secretário da Saúde, que é o Robson, não quer deixar que os indígenas Munduruku tenham acesso a essas informações quanto de índice de mercúrio, né? É triste, mas infelizmente é real. Tudo, eles não têm que mostrar desmatamento, tem que mostrar que está tudo bonzinho, que não existe queimada, que não existe invasões. Infelizmente, nós usamos redes para divulgar. A própria PIB está aí, a COIAB, né? A própria mídia índia que existe agora, nós estamos usando outras rede indígena que estão filmando, mostrando a realidade. Hoje a gente não pode confiar muito no lado do presidente, né, do governo federal, mas sim o nosso lado, o nosso olhar, como que está sendo destruído. Né? Então, a gente vê, as invasões começaram, está muito grande. Eu estou num lugar que eu não posso falar muito situações, né? Estou na cidade, é uma cidade onde só fala em ouro, mas é uma questão que a gente está bem preocupado, mas esperamos que esse homem caia, é um genocídio total, mas a gente não vai desistir, né? A gente sabe que a FUNAI é um indigenista, mas infelizmente agora que tem como é que se diz, Polícia Federal que está lá, não é interesse da população indígena, mas sim do governo federal. E mostra tudo ao contrário, né? Que a gente fala que tudo que era ilegal está sendo legal para eles, né? Querem legalizar o que é ilegal. Até querem dizer, invade mais, invade que nós damos toda a cobertura para vocês. Como o Ricardo Salles já tinha falado, aproveitar a pandemia para a boiada passar. E isso já estava acontecendo, né? Isso foi fato que quando ele falou
Isso já vem acontecendo há muito tempo e ainda continua. Todos que trabalham no IBAMA, no CNB ou na FUNAI não pode falar. Infelizmente, eles têm que recuar porque eles precisam do emprego, precisam defender. Quem está na frente é aqueles que esconde, né? que negocia, que está do lado das empresas, que está do lado dos invasores. Mas, infelizmente, é isso que é notícia que a gente vê dentro. Semana retrasada, antes de passou isso, eu fui para o território de Saramaibã, cada madeireiro atravessando, como é que se diz, moto, balsa escondida e armada, né? E eu estava toda pintada. Hoje eu não estou pintada, não, porque já estava faz tempo. Eu estava toda pintada, eu mais o cacique, e a gente disse, olha, até aqui, a gente não pode além disso, porque eles não gostam quem somos nós, né? E a gente sempre está denunciando, né? Na própria rede, eu denuncio muito também na minha rede, né? Do Twitter, que é uma ferramenta agora que a gente tem que usar, estamos usando. E nós estamos buscando outros modos. A própria internet, dentro das aldeias, a gente está agora buscando cada vez mais para passar mais informação do que está acontecendo. Porque se depender da FUNAI, da CESAI, infelizmente, nunca ia ser visto, né? Esse olhar de como que está a situação dentro do território. A gente nunca espera. É bom saber que as novas tecnologias ajudam, né, a informar uma informação mais precisa sobre o que está acontecendo. Professora Elizabeth, temos também uma questão para você? Sí, una pregunta que me hacen aquí de cuáles son, en su mirada, los instrumentos para la propuesta de construcción de una conciencia colectiva contra la colonización del poder y la destrucción de identidades históricas culturales. Yo he señalado, claro, muy rápidamente, que aquí hay que considerar los niveles de diferencia que hay entre estar trabajando en empresas. Primero que estamos en el capitalismo, pleno capitalismo. Entonces, a lo sumo se están avanzando para ir cambiando la sociedad. Entonces, hay que dar respuesta a los diferentes niveles. En una empresa capitalista, uno tiene que tratar de mejorar las condiciones de vida y, por supuesto, atender todo lo que significa un mínimo de democratización, un mínimo de participación de los trabajadores en la toma de decisiones, como dice el documento de este foro mundial. Y poníamos unos ejemplos cuando estábamos tratando de socializar, cómo se cambiaban las empresas básicas de Guayana. Y entonces poníamos las empresas que estaban en manos privadas, las empresas que eran del Estado, pero que estaban supeditadas al mercado internacional y que tenían que ir viendo cómo se lograba un mercado más justo, etcétera, y cómo se iba logrando, pero sobre todo cómo los trabajadores iban controlando los procesos productivos internos. En la medida en que los procesos productivos eran controlados por los trabajadores, teníamos mejores posibilidades de ir transformando el sistema. Y finalmente, favorecer todas esas propuestas que son totalmente alternativas de economía social, solidaria, que se están dando en torno incluso a las ciudades y que comienzan a tener relaciones con fábricas que se van socializando y haciendo fábricas alternativas, fábricas con otros conceptos, unidades productivas con otros conceptos, pero unidas, porque el capitalismo desunió la fábrica por un lado y los trabajadores viven por otro y las empresas por otro, comunitarias. Entonces la idea es ir integrando eso y nosotros, bueno, tenemos un plan bien importante que vamos viendo cómo hacemos que nuestras fábricas sean más productivas, pero productivas para el bienestar común, no productivas para favorecer al capital. Entonces, en la medida en que vayamos dando pasos, iremos golpeando poco a poco el sistema, porque el sistema de naturaleza no nos lo va a permitir. Así que, bueno, por ahí van algunos artículos que yo he escrito alrededor de eso, pudieran especificar más, pero no nos da tiempo. Perdón, me agrego, yo voy a decir que en el caso de Guayana, en el estado Bolívar en particular, están las empresas más contaminantes de Venezuela, con los niveles de más afectación a la salud de los trabajadores y de toda la sociedad.
y los trabajadores de las empresas básicas dieron soluciones para resolver el problema de la descontaminación y no fueron atendidas. Y eran inversiones mínimas que mejorarían no solamente el rendimiento productivo, sino la salud de toda la población. Y entonces yo estoy segura que los trabajadores conocen cómo descontaminar el ambiente, porque son las primeras víctimas de esta situación. Sí, con certeza. Es muy importante, por tanto, empoderar a los trabajadores, pero solamente formalmente. ¿Qué piensa de los consejos con representaciones de los trabajadores? Y a continuación, ¿cuál es su opinión sobre los conselhos de trabajadores? Sí, nosotros, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, sin llegar a considerarme que soy consejista dentro de la teoría esa, pero sin embargo los consejos de trabajadores pueden ser fórmulas de asociaciones nuevas que no necesariamente están dentro de las estructuras sindicales tradicionales, sino son formas de nueva formación y organización de la clase proletaria. Yo creo que debemos ampliar que la clase trabajadora hoy se organiza de diferentes formas, que estamos frente a nuevas formas que deben darle cabida. Y cuando hablamos de la unidad de los trabajadores, hay que pensar en la unidad de los que están sindicalizados y los que no están sindicalizados, y los que tienen esas nuevas formas de organización que les permiten ir democratizando realmente esas estructuras que tienden a burocratizarse por su condición de que fueron creadas dentro de la relación obrero-patronal que existe en el capitalismo. No queremos ese tipo de relación. Los trabajadores no tienen que sentarse frente a los empresarios a discutir todas sus cosas, porque si no, evidentemente no tienen ningún control sobre el proceso productivo. Entonces, tenemos que avanzar hacia formas orgánicas de los trabajadores mucho más democráticas, mucho más revolucionarias y con posibilidades de construir colectivamente. Isto é importante em momento em Brasil em que os sindicatos estão muito débeis, há enfraquecimento dos sindicatos no Brasil. E eu ia falar sobre duas possíveis experiências de organização dos trabalhadores. Alessandra, eu tenho uma pergunta para você, eu passo já, mas eu acho só que o seu áudio está aberto e está vindo de vez em quando, eu acho que vem um barulho aqui. Se você puder desligar o áudio só um pouquinho. Eu ia falar do... Obrigado, Alessandra. Uma experiência dos catadores de resíduos. Em inglês se diz waste pickers. As pessoas que coletam basura em las calles, muitas vezes são pessoas que não têm que não têm instrução, não têm informação. E aqui em Fortaleza, fizemos uma pesquisa e há oportunidades, por exemplo, de integrar este trabalho, transformá-lo num trabalho verde, um trabalho que permite a reciclagem de resíduos, uma conscientização contra o consumismo e, ao mesmo tempo, melhores condições de trabalho para essas pessoas que vivem nas calles, nas ruas, que não têm meios de proteção e que precisam se organizar, sejam em associações ou cooperativas. E tivemos também no Brasil, em julho do ano passado, um movimento dos motoristas de aplicativos, como Uber, também reivindicando melhores condições de trabalho. Então, eu concordo, professora Elizabeth, que é preciso, sim, novas formas de organização e mais democráticas e que considerem esses distintos trabalhadores. Os problemas, por exemplo, dos catadores de resíduos são diferentes dos motoristas, dos que trabalham com transporte. Então, é preciso realmente hoje pensar em novas formas de organização. Sim. E, Alessandra, agora eu passo a palavra para você. Há uma pergunta aqui sobre as lutas contra o garimpo no território Munduruku. Tá? E
como tem sido a resistência contra o garimpo e como tem sido a atuação do Estado. De certa forma, você já falou um pouco sobre isso, mas se quiser complementar, só... Tá certo. A luta da resistência contra o garimpo, ela está muito grande, depois de toda a perseguição, da queimada de casas, de aldeias, das lideranças, da Maria Leusa, os ataques, tentaram silenciar os caciques de não pegar ônibus para ir para Brasília, teve várias, né? A gente trabalhou muito e trabalha muito com o MPF, né? A gente sempre está denunciando o MPF, mas a resistência lá, ela está muito grande, mas nós estamos buscando outros caminhos, né? Outros caminhos de como sobreviver no meio do ouro, né? Que eles falam. É resistência, porque saber que o rio está sendo suja, sabendo que está trazendo muita informação dentro para as aldeias, e a gente tem que estar combatendo as informações falsas, a gente tem que estar mostrando outros caminhos, que é o caminho, por exemplo, a lojinha, a gente está comprando artesanato, a gente está fazendo projeto para comprar todo o material, levando o material para dentro da aldeia, trabalho de formiguinha, mas a gente está mostrando outros caminhos. A gente não fica parado, a gente sempre está mostrando de que forma, né? Apesar que teve vários ataques, mas o Estado mesmo, eles falam muito de legalizar garimpo, né? Diz que é mais fácil de legalizar por causa o povo está trabalhando ilegal. Mas e a saúde indígena? E a saúde do povo? Isso não importa, a saúde? Legalizar garimpo é legalizar a morte de todo o povo, de todo o rio, de todos os peixes contaminados. Então, a gente está trabalhando um trabalho de formiguinha. Né? Caso a gente denunciando para a ONU, denunciando, né, para o MPF, a gente está trabalhando, a gente não está parado. Cabe às organizações fiscalizar, cabe à organização estar parando de ver aonde parar. Porque eles têm entrada, eles têm saída. Então, é eles que têm o dever de fiscalizar. A gente está fazendo o nosso trabalho, e muito é perigoso que nós estamos fazendo um trabalho da Polícia Federal, não é nosso trabalho, é trabalho da Polícia Federal, e a gente está arriscando nossas próprias vidas para estar ali, para denunciar mesmo, mostrando foto. Infelizmente, o Estado, simplesmente, ela é surda e cega. Ok. Obrigado, Alessandra. Professora Elizabeth, e como, não é, será que nós podemos, então, descarbonizar ou chegar a uma economia mais verde, mais sustentável, sem democratizar o trabalho? Parece impossível. Es imposible. Es imposible. Realmente ese orden que se le dio al evento, democratizar, desmercantilizar y descontaminar o descarbonizar, es el que hay que seguir. O sea, queremos descarbonizar, hay que desmercantilizar. Queremos desmercantilizar, hay que democratizar. O sea, que las formas de lucha tienen que garantizar la democracia del pueblo, la democracia de los trabajadores y trabajadoras. Tiene que haber participación directa y activa. Y hay que cuidarse mucho, porque es fácil caer en la ideología capitalista, que es profundamente competitiva, individualista y también muy banalista, o sea, banaliza los problemas, no le da la fuerza y el contenido que deben tener. Entonces se va a analizar un problema y se analiza superficialmente, pero no se analiza entendiendo las condiciones particulares. Esa es una ventaja que tenemos nosotros frente al capitalismo, que trata de destruirnos con las mismas armas siempre y creyendo que todo vale para todo el mundo lo mismo, porque somos igualitos. Aquí en Europa nosotros somos igualitos. Somos latinoamericanos y entonces, y si no tienes suficiente riqueza, tú eres igualito que todos los demás.
hay una discriminación de todos los órdenes. Yo en eso sigo a Frantz Fanon y creo que el racismo tiene distintas manifestaciones. Y aquí hay un racismo, un colonialismo que se siente y que nosotros tenemos que ir desbloqueando el propio colonialismo que nos han metido a nuestra gente, nosotros tenemos que descolonizar nuestras mentes, tenemos que descolonizar y tenemos que olvidarnos de que se cree que aquí todo es mejor y todo funciona mejor. Pero esta vivencia mía aquí en Europa, me he dado cuenta que nosotros realmente no tenemos nada que sentirnos mal. Es más, somos superiores porque realmente creemos en el ser humano. Ven, el ser humano tiene la fuerza de poder multiplicar su solidaridad y su compromiso con la vida y con el planeta. Entonces yo pienso de verdad, creo mucho en el pensamiento que hemos desarrollado en América Latina. Somos rebeldes, tenemos una rebeldía que se ha formado por más de 500 años de lucha anticolonial. Y esta lucha que hemos hecho nosotros anticolonial, esa historia no la podemos seguir ocultando. Y tenemos que seguir señalando el camino de la descolonización, porque la descolonización nuestra es la posibilidad real de cambiar este mundo por otro más justo, más humano. Y el potencial está en las comunidades. El potencial está en ese pueblo que trabaja y lucha y sueña con un mundo mejor, porque lo vive en su propio, y se da cuenta que lo que nos están cambiando no es mejor que lo que teníamos, ni es mejor que podemos hacerlo mucho mejor, porque tenemos ese sentido humano que ha perdido el capitalismo. Entonces, bueno, de verdad que estamos de acuerdo que la descontaminación del ambiente es la posibilidad de que nosotros rescatemos nuestros territorios, nuestros recursos, y esos recursos que son para el bien común se pongan a beneficio del bien común y pensando en las futuras generaciones. No en esta locura de barbarie que tenemos nosotros, que parece que es imparable el crecimiento económico. Claro que hay que pararlo, si no, nos destruimos todo. Y yo pienso que no hay que esperar un momento mejor. Este es el momento, no hay otro. Estamos obligados a asumir desde ya la lucha, por pequeña que sea, que sea un grano de arena. Sumemos muchos granos de arena, así como la figura de las sardinitas que se van uniendo y son capaces de vencer a un tiburón. Nosotros somos muchos y ese tiburón se cae porque lo único que tiene es fuerza bélica y fuerza material, pero no tiene la fuerza espiritual que tenemos los que luchamos por un mundo mejor. Sim, muito importante señalar esto. Quando li o manifesto pela primeira vez, eu e a professora Ana Virgínia, aqui da Universidade de Fortaleza, ajudamos a traduzir o manifesto para o português e convidamos também autoras brasileiras para escrever. Ficou claro que os problemas do norte não são os mesmos do sul. Nós aqui temos problemas, especificidades, temos contribuições também para trazer. Tá? E também no campo do direito do trabalho, que é também um campo que eu estudo, né, fica claro também que o direito do trabalho ele precisa dar conta, ele precisa se adaptar a estas novas realidades. Porque o direito do trabalho tradicional foi pensado na figura do empregado, do empregado, uma relação mais estável. E hoje, tudo isso se dissolveu. Nós não temos mais as mesmas relações. O direito do trabalho precisa cuidar de quem trabalha por conta própria, precisa proteger também os informais. É preciso, portanto, ter ideias, avançar, ser realmente criativo, e propor, né, e proponer novas soluções para estes novos problemas.
professora Flávia acabou de agradecer aqui esta fala da Elizabeth. Ela me pediu também, temos ainda aqui 11 minutos, ela havia me mandado uma mensagem no sentido de que a professora Karina ainda poderia se juntar a nós. Vamos aguardar um pouco mais. Não sei se gostariam ainda, de qualquer forma, de fazer alguma contribuição. Enquanto aguardamos, vamos ver se a professora Karina se junta a nós. Alessandra, você gostaria de qualquer forma, complementar ou concluir a sua fala com alguma outra manifestação? Enquanto aguardamos aqui se a professora Karina entra ou não. Sim, professor. Como eu estou na cidade, tem muitas coisas que eu não posso falar, mas eu estou aqui, né? Dizer que a colonização ela nunca parou, né? Ela continua muito forte. A colonização ela está na igreja, ela está no garimpo, ela está essa infraestrutura toda que está chegando dentro dos territórios. Muitos povos indígenas ainda não têm contato com os não indígenas. Ela ainda, né, temos que parar, né? Enquanto houver resistência dos povos, nós temos que parar essa colonização. A colonização ela só não veio dos portugueses, não. Ela está ainda também junto com os brasileiros, né? A gente vê que muitos brasileiros quer ter conhecimento da língua, ter conhecimentos da própria remédio tradicional. Então, a colonização não está só também estrangeira, está nos próprios povos que não respeitam, né, as populações indígenas. Acha que o mundo precisa saber. Uma coisa que eu aprendi com as lideranças, muitos querem transformar em livro, né? Eles falam, não podemos transformar em livro. A gente tem que passar esse conhecimento de filho para os netos, de netos para os bisnetos, isso vai. Essa é a resistência do povo. Porque se nós, tudo que nós temos conhecimento e botar na internet, botar em livro, a gente vai acabando perdendo. E eles têm muito fácil acesso, nem precisa entrar dentro das aldeias. Simplesmente pode ir na universidade, simplesmente pode ir numa livraria, já está lá tudo escrito. Enquanto nós estamos perdendo, que nós não temos mais acesso. Nós vamos perder esse acesso. Então, tudo é escrito. Então, vamos dar valor mais à nossa cultura, vamos dar valor ao nosso território. A colonização, ela não parou, ela continua muito forte. Tem cada universidade, cada população tem que respeitar, né, essa democratização de cada povo, como fala. Né? A colonização, ela está muito grande. A gente tem que começar a falar sobre isso, da colonização, porque ela não só está nas empresas, não está só no estrangeiro, na Europa, na Ásia, mas sim aqui do nosso lado, ela está bem do nosso ladinho. Tem que começar a falar sobre isso. E criar espaços de resistência, sem dúvida alguma. Isso. Muito obrigado. Professora Elizabeth. Déjame agregar una cosita nada más. Es que el problema, como lo decía Alessandra hace rato, no es solo de una comunidad indígena o los que nos sentimos colonizados porque estamos en una zona nacional o separada. No, es que en la propia ciudad y en la propia gente que está en determinadas condiciones aparentemente bien, clase media, que vive con ciertas condiciones, resulta que está tan colonizada como los que evidentemente están destruyendo nuestras zonas de hábitats naturales. Entonces, el problema de la destrucción del ambiente y la reducción de los espacios territoriales por los pueblos originarios y las zonas tradicionalmente campesinas no son las únicas que se visualiza la colonización, sino en todo y cada uno de los espacios. Y como dices tú, Alessandra, no es solo de los países contra otro país, sino que en nuestros propios países uno ve como hay una clase social que coloniza, que es representante de ese sector, porque es un problema de clases a nivel mundial. No es solamente de países contra países, sino de una clase que se siente poderosa y superior y coloniza
de diferentes formas, nuevas formas de colonización cada vez más depredadoras, más negativas, más nefastas. Es más, ahora se ha inventado una forma de colonización con guerras híbridas donde no necesitan ni siquiera mandar al colono o al militar, sino que destruyen y con medidas económicas como las que están aplicando en Venezuela pretenden reducir y eliminar todo tipo de transformación posible. O sea, lo que estamos defendiendo es nuestra soberanía, es nuestra autodeterminación y la posibilidad de decidir nuestro destino, de acuerdo a cómo nosotros consideremos que podemos vivir mejor para nosotros y para toda la humanidad. Muito bom poder ouvir estas palavras, poder renovar a esperança. Precisamos, talvez, disto neste momento, no mundo todo, inclusive num contexto, né, de pandemia, de pós-pandemia, e, ao mesmo tempo, em que identificamos estes problemas, que parecem muito grandes, né, identificamos também possíveis soluções. Então, um espaço como este é um espaço, sem dúvida alguma, para renovar a esperança. Bom, acabei de saber que não se consegue mais o contato com a professora Karina, enfim, e como não há mais perguntas também, só me resta agradecer a Alessandra, agradecer à professora Elizabeth. Foi muito rico, foi muito interessante esse diálogo, esta possibilidade de pensar alternativas, esta possibilidade de identificar realmente possíveis saídas para este momento tão difícil, em que principalmente nós aqui na América Latina estamos vivendo, principalmente nós no Brasil, num momento de tantos retrocessos. Sem dúvida alguma, isso renova a nossa esperança das múltiplas possibilidades de luta que se pode ter, quer seja na universidade, quer seja nos sindicatos, nas associações, nos movimentos sociais, buscar realmente essas alternativas. Então, muito obrigado, Alessandra, muito obrigado, Elizabeth. Agradeço aqui ao Pablo, que é o nosso moderador, que está também aqui. Muitas graças, Pablo. Muchas gracias. Espero que possamos nos encontrar pessoalmente muito em breve, muito pronto. E obrigado, Pablo, tá bem? E sucesso, e que a nossa luta se renove e que continue a partir de um contato como este que nós tivemos hoje. Muito obrigado, muitas graças, professora Elizabeth, muito obrigado, Alessandra. Até breve. Muchas gracias, muito obrigado. Até breve.